Bom, nessa aula nós vamos realizar a análise de flechas do nosso pavimento, das vigas e lajes do nível 335. Vou mostrar para você, claro, a análise de flechas também no nível 435, porém de uma forma não tão profunda como que nós vamos fazer no nível mais crítico do nosso projeto, tá bom? Só recapitulando o que foi feito na aula passada, quando nós processamos a grelha não linear do nível 335. Então, para fazer essa análise, a primeira coisa que eu tenho que saber é que nós devemos fazer a análise de grelha não linear nos pavimentos mais críticos. E lembrando que o TQS vai fazer essa análise por pavimentos isolados, ou seja, eu preciso selecionar o pavimento que eu desejo, fazer a análise não linear e fazer o processamento da grelha para esse pavimento, tá bom? Foi basicamente o que nós fizemos na parte final da aula passada. Então, nós selecionamos o edifício que nós estamos trabalhando, expandimos a árvore desse edifício, expandimos também a pasta pavimentos e aí selecionamos o nível que nós vamos fazer a análise não linear. No nosso caso, o nível 335, onde eu vim aqui em Sistemas, Análise Estrutural, Grelha TQS, abre para mim o Grelha TQS e aqui em Processar eu seleciono Grelha não linear. Na última opção, utilizar as armaduras detalhadas no TQS Lajes e no TQS Vigas selecionada, clicamos em OK, ele vai realizar o processamento da grelha não linear daquele pavimento. Se existir um outro pavimento que você deseja fazer essa análise da grelha não linear, você vai repetir o mesmo procedimento, como por exemplo, o que eu indiquei que você faça também no seu projeto, no nível 435. Seleciona esse nível 435, no grelha TQS, em Processar, grelha não linear, deixa marcada a última opção, clique em OK para ele realizar esse processamento, o que eu já fiz aqui no meu projeto, tá bom? Após o processamento dos dois níveis, nós vamos acessar novamente o Grelha TQS, dessa vez nas ferramentas de visualização. Você pode selecionar a opção de visualizar as grelhas, tá? Aqui no visualizador de grelhas, você vai visualizar a grelha linear do seu projeto. Basicamente, na grelha linear, nós temos uma distribuição de cargas e de esforços proporcional ao carregamento. Um exemplo, se eu tenho um carregamento numa viga de 10 kN por metro, eu posso ter um deslocamento, uma flecha de 1 centímetro. Se eu dobrar esse carregamento para 20 kN por metro, eu teria um deslocamento linear à medida que eu aplico esse carregamento, ou seja, 2 centímetros. No grelha não linear, nós já não temos essa linearidade, porque nós vamos considerar, além da presença de armaduras, a fissuração do nosso concreto, a seção fissurada e também a fluência do concreto. Então, no caso da grelha não linear, nós levamos em consideração algumas variações no nosso elemento estrutural. Logo, o nosso deslocamento não é proporcional à aplicação do carregamento. Basicamente, essa é a diferença entre esses dois, tá bom? Eu vou deixar uma aula exclusiva só sobre os conceitos de grelha linear e grelha não linear e como nós conseguimos também aplicar isso no TQS, tá bom? Eu já fiz a aplicação de critérios aqui antes de processar a minha grelha, tá? E nessa aula eu explico tudo direitinho, quais são as considerações que nós fazemos, mas só para antecipar aqui para você, eu venho em critérios, critérios gerais, eu posso clicar em critérios da grelha não linear, cliquei aqui em OK, somente para você visualizar. Eu vou fechar aqui os critérios, vou clicar em abrir, no maisinho, cliquei em grelha e grelha não linear. Vou maximizar para ficar melhor a visualização. Aqui em grelha não linear, em fluência, eu habilitei aqui no meu projeto, nos meus critérios, a opção de correção pelos coeficientes de fluência. E aí alterei esses dois valores aqui nos coeficientes de fluência, para ele levar esse critério, esse coeficiente, em consideração para análise da minha grelha, tá bom? E você vai fazer isso da mesma forma no seu projeto também, para a gente ter resultados iguais, ou pelo menos parecidos, tá bom? Vou clicar aqui em fechar, novamente, deixei uma aula exclusiva só sobre os conceitos de grelha não linear, para que você entenda esses conceitos e consiga aplicar corretamente no seu projeto, tá bom? Feito isso, nós vamos fazer a análise mais detalhada aqui no nível 335. Selecionei o nível 335, visualizar, vou selecionar a opção de análise de flechas. Abre para mim aqui na outra tela. Eu já tinha aberto anteriormente, tá? Quando a gente abre pela primeira vez aqui o TQS,
pelo menos a análise de flechas, né? Ele vai emitir para a gente aqui um aviso. Como eu tinha marcado a opção para não exibir novamente, ele acaba não mostrando para mim. Mas o que ele diz nesse aviso, basicamente é para a gente conferir os comprimentos dos vãos de cada uma das lajes do nosso projeto, do nosso pavimento. Por quê? Por padrão, o TQS faz o cálculo desse comprimento dos vãos, por exemplo, aqui na laje 101, de 303,5, automaticamente. Porém, nem sempre ele faz esse cálculo corretamente. Então, preciso analisar primeiramente esses comprimentos, para ver se ele definiu corretamente de acordo com a direção principal das nossas lajes, e também ele mostra para a gente um aviso relacionado à forma como que ele calcula as flechas para lajes em balanço. Ele mostra, fala para a gente que ele não calcula a flecha para laje em balanço corretamente. Então nós precisamos avaliar e corrigir os valores desse comprimento das nossas lajes em balanço, tá bom? O que acontece? Ele considera o comprimento para verificar a flecha das lajes em balanço da mesma forma que ele considera uma laje biapoiada. No caso de uma laje biapoiada, por exemplo, uma laje de piso, nós temos aqui um L sobre 250, que é a nossa flecha limite. Para a laje em balanço, essa flecha é igual a um L sobre 125, a metade daquela flecha de uma viga ou de uma laje biapoiada. Porém, ele não leva isso em consideração. Então, caso eu tenha uma laje ou uma viga em balanço, eu preciso entender qual que é o comprimento daquela minha viga ou da minha laje e considerar a flecha limite igual a um L sobre 125 e não um L sobre 250. E assim comparar a minha flecha limite com a flecha calculada, a flecha solicitante naquela viga ou naquela laje. Então, nessa mensagem que aparece aí na sua tela, é isso que ele vai falar para você, tá bom? Mais aqui à esquerda da nossa tela, eu tenho aqui as combinações que foram levadas em consideração e eu posso navegar entre essas combinações e verificar a flecha para cada uma delas. Você pode fazer isso. Porém, o mais interessante é utilizarmos a combinação específica, o que vai gerar para a gente os resultados de maior influência, os resultados mais críticos, os resultados mais corretos para analisarmos corretamente as flechas limites e flechas calculadas do nosso pavimento, das vigas e das lajes, tá bom? Aqui nós podemos ver os casos simples de combinações, no caso, levando em consideração todas as cargas permanentes e acidentais do pavimento, peso próprio, cargas permanentes ou cargas acidentais, tá bom? Mais aqui embaixo, as combinações lineares, estado limite de serviço, combinação frequente, combinação quase permanente. E após o processamento da grelha não linear, é possível visualizar aqui as combinações não lineares daquele pavimento especificamente. Se você, por algum motivo, esqueceu de processar a grelha não linear, mas não se lembra se você fez ou não, quando você abre essa ferramenta de análise de flechas, essas combinações para a grelha não linear não fica aparente aqui no seu visualizador de flechas, tá bom? Só fica aparente essas duas combinações depois de você realizar o processamento da grelha não linear. Então, tenho certeza que eu realizei o processamento da grelha não linear após visualizar as duas combinações não lineares aqui nessa janela. E assim como o modelador estrutural e o pórtico espacial, essa é uma das melhores e mais poderosas ferramentas que o TQS possui. E nenhum outro software concorrente do mercado tem uma ferramenta tão poderosa como essa, que apresenta tantos recursos, que nos dá uma propriedade maior para corrigir corretamente o nosso projeto e analisar corretamente o nosso modelo estrutural mediante deslocamentos excessivos em vigas e lajes, tá bom? Nós podemos visualizar o nosso modelo, o nosso pavimento, tanto aqui uma vista de planta, que é essa que você está vendo aqui inicialmente, tá? Nós temos aqui à direita nessa tela um gradiente de cores, onde é possível visualizar qual que é a máxima flecha que nós temos nesse pavimento, através da combinação que está ativa, ok? Se eu quiser ter uma visualização em 3D, eu posso segurar a tecla Shift da mesma forma que eu utilizo para navegar no visualizador do meu modelo 3D. Segurei Shift, seguro o scroll do mouse e aí eu posso rotacionar aqui o meu desenho, tendo essa visão
essa visualização tridimensional. E o interessante também dessa ferramenta é que nós conseguimos avaliar a flecha mediante a aplicação de cargas de alvenaria, cargas de parede. Isso se a nossa estrutura fosse modelada através de uma arquitetura também feita em 3 dimensões, como é o caso de projetos arquitetônicos feitos no Revit, onde eu consigo importar automaticamente lá do Revit as cargas de parede para minha estrutura aqui no TQS. Ou seja, nesse caso de projeto, um projeto em BIM, por exemplo, o TQS já considera o carregamento de parede de forma automática desse modelo importado aqui do Revit, do projeto arquitetônico feito em Revit, por exemplo, projeto arquitetônico feito em BIM. Então, quando eu venho aqui nas visualizações dos limites de flecha, em verificar limites, em alvenarias, eu consigo visualizar qual que é a flecha naquela viga, naquela laje, mediante a aplicação da carga da alvenaria. Eu posso ainda, aqui nesse modelo, adicionar esses carregamentos. Eu posso selecionar uma viga aqui, clicar em adicionar e vai e aplicar esse carregamento da alvenaria sobre aquela viga. E aí eu consigo analisar, verificar os limites e também a flecha calculada através da aplicação da carga de parede sobre aquela viga ou laje do meu pavimento, tá bom? Porém, nós já vamos levar em consideração aqui, através da combinação não linear, as cargas permanentes, peso próprio, carga acidental. Então, todas as cargas que nós já consideramos no nosso projeto, nós já vamos conseguir também, através aqui da verificação de limites em lajes e vigas, encontrar a flecha calculada e a flecha limite, levando em consideração também a carga de alvenaria, tá bom? A ideia é que o critério para a carga de alvenarias, a flecha limite, ela é diferente. Basta você pegar na NBR 6118-2023, na tabela 13.3. Lá nós temos as flechas para vigas, vigas de piso, vigas de cobertura, para lajes de piso, lajes de cobertura e também a flecha limite para aplicação de elementos construtivos, no caso de alvenarias também, tá bom? Aqui em parâmetros de visualização nós vamos deixar selecionado essa última opção de combinações, tá bom? Que é estado limite de serviço, combinação quase permanente, que é a combinação que nós utilizamos normalmente para edificações residenciais, peso próprio, carga permanente mais 0,3 da carga acidental, da sobrecarga, carga de uso e ocupação. Parâmetros de visualização, eu vou expandir aqui essa ferramenta, e aqui nós temos análise não linear, análise linear, isovalores, espectro de cores, enfim, várias ferramentas à nossa disposição para melhorar a nossa visualização e análise, tá bom? Vou manter aqui na análise incremental. Análise linear não vai fazer diferença para a gente, porque a gente não está fazendo análise linear do nosso projeto, tá bom? E basicamente nós vamos alterar aqui embaixo, ó. Em Snaps eu vou marcar a opção ortogonal. E aqui em ortogonal ativo nós já conseguimos ter uma melhor forma de definir o comprimento dos vãos de forma correta aqui dentro do análise de flechas do TQS. Vou mostrar para você na prática o que esse recurso nos ajuda nessa etapa de análise de flechas, tá bom? Eu posso alterar a cor do fundo, enfim. Nesse momento não altero nada, vou só minimizar a janela de parâmetros de visualização. Aqui, para ter a vista em planta novamente, basta aqui no cubinho eu dar um clique e aí ele vai mostrar para mim centralizar apenas na visualização de planta. Quando eu ativei lá o Snap, eu tenho mais precisão para garantir aqui os eixos ortogonais da minha laje. Quando eu quero quero atribuir ou modificar o comprimento dos vãos que foram calculados automaticamente pelo TQS. Lembra que eu comentei com você sobre aquela mensagem que vai aparecer aqui no canto superior, na parte superior da sua tela, assim que você abre essa janela pela primeira vez? O TQS fala que ele calcula o comprimento dos vãos automaticamente. E algumas vezes ele não vai calcular isso corretamente, então preciso fazer a correção. Basicamente é isso aqui, ó. É como se nesse vão aqui o TQS calcular somente até 127,2 centímetros, ou seja, ele não calculou o comprimento total.
ou que nesse vão aqui, onde a minha laje, a direção principal é exatamente essa na vertical, ele tivesse feito isso aqui. Vou pegar aqui em lajes, aqui embaixo, ó, total de lajes, 8 lajes, definir vão por um ponto. Cliquei, aí ele vem e mostra dessa forma aqui para mim, pegando o comprimento do vão, não no sentido principal, mas no sentido perpendicular à direção principal das minhas vigotas. Vou dar um exemplo aqui, quando eu vou clicar em redefinir todos os vãos. Basicamente isso aqui que ele faz pra gente, ó. Essa é a forma que estava para mim por padrão, antes de fazer a correção. Então o que eu vou precisar fazer? Verificar no meu modelo 3D a direção principal das minhas lajes e aí atribuir o comprimento do vão conforme eu modelei aquelas minhas lajes, conforme eu lancei as minhas lajes. E aqui fazer essa correção na visualização de análise de flechas. Então fazendo isso aqui com você, na laje 101, aqui ele não pegou o vão completo, então dou um clique na laje, vou clicar nessa extremidade e levar até a face da minha viga, até o comprimento interno daquele vão, tá bom? Nesse outro vão, a direção principal é na vertical, então confiro essa extremidade, está pegando a face da viga, nessa outra levo até a face. Então quando o ortogonal, o snap, está ativo, eu consigo ter essa verticalidade e também no eixo horizontal bem definido. Acaba que o meu vão não fica distorcido, tá bom? Então por isso que eu habilito aquela opção. Aqui também seleciono, dou um clique na extremidade, levo até a face da viga, confiro, aqui na parte inferior está pegando a parte interna da viga, está ok. Nesse outro caso seleciono a viga também, levo até a extremidade, até a face da viga, confiro aqui embaixo, certinho. Essa laje também em direção principal na vertical, peguei a extremidade e vou fazendo isso. Automaticamente, quando eu vou fazendo esses ajustes, as minhas flechas limites, as flechas calculadas, elas são recalculadas. Você pode observar que aqui tinha uma representação em vermelho, indicando que algumas lajes possuíam uma flecha limite maior do que a flecha calculada. O exemplo, aqui na laje 106 e 107. A 107, mesmo corrigindo o comprimento aqui do vão, ela continua aqui nessa tabela em vermelho, indicando que eu tenho uma flecha limite menor do que a flecha calculada, tá bom? Ou seja, eu tenho uma flecha nessa laje que eu preciso corrigir. Eu vou ter que aumentar a altura da minha laje, aumentar a sua espessura, vou ter que reduzir esse comprimento da minha laje, ou até mesmo mudar o tipo de vigota. Mudar o tipo de vigota da laje TR8 para uma TR12, por exemplo. Aí eu vou ter que aplicar algumas metodologias de dimensionamento, de concepção, para tentar corrigir essa flecha, ou até mesmo indicar uma contra-flecha para ser executada em obra. Eu vou comentar sobre isso logo mais. Só finalizar esses ajustes aqui no comprimento dos vãos calculados aqui pelo TQS, tá bom? Nas lajes 106, 104 e 108, a direção principal está na horizontal, conforme que nós modelamos. Você pode conferir isso no seu modelo 3D. Então eu venho aqui novamente em definir por um ponto, cliquei no vão da laje 104, na horizontal, dei um clique, pegando aqui uma das faces, dou clique na laje e levo a outra extremidade, tá bom? Por que eu fiz isso? Vou novamente, vou repetir. Definir vão por um ponto. Na laje 108, repara que quando eu aproximo o mouse sobre aquela laje, ele já mostra para mim aquele comprimento. E eu levando mais para a direita, olha só o que ele faz. Chega no momento ali que ele acaba ou chegando aqui na vertical, igual ele fez aqui agora, ou então não me dando propriedade para ter realmente a certeza de que ele está levando em consideração esse comprimento interno do vão da minha laje. Então o que eu faço? Eu aproximo aqui da face que eu quero ter como parâmetro inicial, no caso, essa minha viga 208, dei um clique. Pronto, lancei esse vão. Agora seleciono a laje, pego a outra extremidade e levo até outro ponto, o vão interno de 155 centímetros. Essa é a forma mais fácil que eu encontrei para fazer essa correção de vãos de lajes aqui no TQS, tá bom? Na laje 106, a mesma coisa. Repare que da forma como está, eu tenho uma flecha limite menor do que a flecha calculada. Então eu vou ter que alterar esse vão. Definir vão por um ponto, a mesma coisa, peguei a face da esquerda como referência, cliquei.
Seleciono a laje, agora com esse quadradinho, essa ferramenta de captura ativa nessa minha cota, clico nela e arrasto até a outra face da viga à direita, o vão interno de 281 centímetros. E aí ele vai recalcular a flecha calculada e a flecha limite, a flecha atuante e a flecha limite. E aqui eu tenho a flecha limite maior do que a flecha atuante. Então, nesse caso, eu não tenho nenhum problema de flecha na laje 106. Porém, na 107, existe esse problema e eu preciso alterar a minha concepção, basicamente, para corrigir esse erro. Porém, o que eu recomendo para você? Como eu estou utilizando a ferramenta de análise de flecha, eu vou verificar qual que é a flecha atuante nessa minha laje. Na laje 107, eu tenho aqui uma flecha quase próxima, que é ao eixo, ao centro dessa laje, de 1,79 centímetros. Então, verifico esse valor nessa tabela. Então, na tabela aqui eu tenho justamente esse mesmo valor, menos 1,79. E a flecha limite para esse vão é de 1,66 centímetros. O TQS vai fazer uma relação entre a flecha atuante sobre a flecha limite. Então, ele pega a flecha atuante e divide pela flecha limite. Encontra o valor de 1,08. Se eu tivesse encontrado aqui um valor igual ou inferior a 1, ele não iria acusar esse erro de flecha. O que isso apresenta, o que isso mostra para mim? O que isso quer dizer? Esse valor de 1,08 é um valor muito próximo do valor limite que eu tenho aqui nessa relação entre flecha atuante com a flecha limite. Ou seja, eu tenho uma flecha muito pequena acontecendo aqui nesse vão. Então, de repente, em situações como essa, onde a flecha limite é relativamente menor, né, do que a minha flecha atuante, pode ser que eu tenha opções melhores ou mais simples para corrigir essa minha flecha. Como, por exemplo, indicar no meu projeto, no meu detalhamento, uma contraflecha nessa minha laje. Só que essa contraflecha é algo que é executado em campo. Caso o executor da obra, o pedreiro, o mestre de obras, o engenheiro, não tenha atenção quanto a isso, colocar primeiro o mestre de obras e o engenheiro, que são os principais responsáveis pela execução. Se não se atentar que existe uma contraflecha nessa laje e não foi executado, ela pode apresentar algumas patologias, algumas fissuras. Pode ser que apresente ou não. Isso se essa flecha for realmente muito pequena, tá bom? Se essa relação entre flecha limite e flecha atuante for pequena ou insignificante. Então, dependendo dos casos, pode ser que nem apresente algum tipo de patologia após a execução. Porém, para evitar qualquer tipo de margem de erro, que isso realmente de fato leve a algum tipo de patologia, eu especifico uma contraflecha, que necessariamente deve ser executada, tá bom? Porém, novamente, como é algo que pode ou não ser executado, dependendo do nível de cuidado, de atenção dos responsáveis pela obra, e você não quiser deixar essa margem de erro acontecer, você tem outras opções de eliminar essa flecha. Como eu falei, aumentar a espessura da laje. Aumentar a espessura da laje não necessariamente alterar o tipo de vigota. Você pode aumentar a espessura da capa de compressão, da capa de concreto, de 5 para 6 centímetros. E aí pode ser que elimine essa flecha. De 5 para 7 centímetros, por exemplo, você está aumentando a capa de concreto. Porém, qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Se eu estou aumentando a capa de concreto, se eu não fizer esse acréscimo em todo o pavimento, eu vou ter um desnível entre a altura da minha laje. Isso também, dependendo da situação, não vai ser interessante. Principalmente se você tiver apenas uma laje com essa variação. Ou vou ter que nivelar todas as lajes com a mesma altura da capa de concreto, ou a altura dessa vigota vai ter que ser 2 centímetros mais baixa do que as outras, em relação à sua forma, o seu ponto de apoio, para não ter um dente, ou esse desnível entre uma laje e a outra que você alterou ou não a espessura da capa. Então tem que ter cuidado, até mesmo na hora que eu for detalhar as minhas lajes do meu projeto, tá bom? Outras formas que você pode utilizar para resolver esse problema de flecha é alterar a sua concepção. Por exemplo, alterando a concepção, uma opção, ao alterar o tipo de laje, aqui não vai ser mais a TR8, vai ser uma TR12, por exemplo. E aí você vai reprocessar a estrutura, como eu estou
aumentando a altura da minha treliça. Obviamente, em situações como essa, eu vou estar resolvendo o problema. Porém, na laje 107, eu vou ter uma laje diferente das demais. Pode ser que não seja interessante, mas pode ser que, dependendo do projeto, isso seja relevante você alterar o tipo de vigota de uma situação mais crítica no seu projeto, tá bom? Então tem que levar também isso em consideração. Outra opção é alterar a própria disposição desse meu pavimento, nessa região onde eu tenho uma flecha limite menor do que a flecha atuante. Nessa situação, alterando a disposição desse meu pavimento, na verdade alterando a disposição dessa laje especificamente, reduzindo o comprimento dessa laje, reduzindo o seu vão, inserindo mais alguma viga nesse pavimento, e assim eu divido o comprimento dessa minha laje. Porém, nem sempre eu consigo fazer isso, por conta da minha própria arquitetura. Se eu coloco aqui uma viga apoiada em outra viga, por exemplo, eu teria que colocar essa viga invertida, para não ter influência no aspecto visual da minha arquitetura no pavimento inferior. Não ter uma viga aparente, visto que nesse projeto eu não tenho forro. Então, se eu quero esconder essa minha viga, não deixar ela aparente, eu teria que fazer algo que eu fiz na viga 203, que é colocando ela invertida. Se eu colocar ela invertida, eu posso precisar inverter também a viga 210 ou 211, ou então detalhar uma armadura de suspensão nessa minha laje. Isso quando eu não tenho muita liberdade para reduzir o comprimento desse vão, introduzindo novos elementos estruturais. Nesse nosso projeto, nós temos uma certa liberdade. Inclusive, eu fiz aqui uma alteração em uma cópia desse projeto, para mostrar para você como que seria a alteração dessa minha arquitetura, de forma que eu reduzo o comprimento desse vão, essa disposição aqui da minha laje, e consequentemente resolvo o problema de flecha excessiva nessa laje 107 especificamente. Então, o que eu fiz? Eu criei uma cópia desse modelo e alterei a concepção desse pavimento. Olha lá. No nosso projeto original, nós temos aqui uma laje lisa no que eu quero dizer, sem essas vigas internas e sem esse pilar. Somente uma laje aqui com aquele vão que nós vimos com a flecha de menos 1,79, tá bom? E aí o que eu fiz? Basicamente eu peguei a disposição das vigas do pavimento inferior e subi aqui para o nível da cobertura. Porém eu não dei continuidade à viga aqui nesse pilar até a viga invertida. Por quê? Porque aqui eu tenho a sala. Se eu desse continuidade, primeiro que ela já está invertida. Segundo, ela ficaria aparente. E um dos motivos que eu inverti essa viga 203 foi justamente para não ter viga aparente no pavimento inferior. Para o cliente que está ali naquela sala, não visualizar uma viga passando no seu interior. Tá bom? Então, lancei um pilar na interseção ali da alvenaria, aqui com o quarto e o banheiro. Dei continuidade nesse pilar até o próximo nível e lancei aqui essas vigas. E assim, inserindo outras duas lajes a mais aqui nesse projeto, tá bom? Com o intuito de reduzir o comprimento do vão. Essa é uma forma que você tem. Pode não ser a melhor, igual eu falei. Você poderia especificar a contraflecha, detalhar isso no projeto, entregar para execução e, de repente, numa visita técnica que você fizer, voltar a lembrar o responsável pela execução que na laje que vai ser executada ali tem que ter a contraflecha conforme está no detalhamento do seu projeto. Aí você pode ficar um pouco mais tranquilo, tá bom? E aqui eu fiz essa disposição das minhas vigotas, tá bom? Dessa forma, eu processei novamente a minha estrutura, processei novamente a grelha não linear desse pavimento, e aqui eu tenho o resultado também nessa situação. Olha lá, combinações não lineares, significa que eu processei a grelha não linear desse pavimento, onde eu alterei a concepção, introduzindo um novo pilar no projeto. Antes tinha 15, agora 16 nessa concepção. E agora, você pode observar aqui na tabela, em lajes, eu não tenho mais problema de flecha excessiva com nenhuma das lajes do meu projeto, tá bom? Alterando essa concepção. Porém, eu precisei introduzir, acrescentar mais vigas, mais um pilar, mais um elemento de fundação
no meu projeto, apenas por aquela flecha onde a relação da flecha limite com a flecha atuante foi de 1.08, muito pequeno. Acredito que não vale a pena fazer essa alteração de concepção estrutural como estou mostrando aqui, tá bom? Uma contraflecha resolveria aquele caso sem grandes problemas, a não ser que você fique com algum tipo de insegurança. Aí você pode estar alterando a concepção do jeito que você achar mais viável, tá bom? Uma ferramenta que eu acabei, por conta de ser um curso básico, tem algum tipo de limitação em termos de duração do nosso próprio curso, né? A gente não consegue mostrar todas as ferramentas, todos os recursos do TQS, todo o seu poder. Mas nessa versão 24, o TQS acrescentou um comparador de edifício, onde eu consigo criar concepções diferentes e aí comparar os resultados de um modelo estrutural com o outro. Então você pode comparar os dois modelos, faça todo o dimensionamento, a correção de armaduras, deixe os dois projetos prontos. E aí você compara os resultados, tanto em relação à análise estrutural, comportamento da estrutura, deslocamentos, e também em relação à quantidade de materiais, concreto e armaduras dos elementos estruturais, por exemplo. Pode ser que de forma geral, um determinado modelo estrutural apresente uma economia significativa sobre o outro, tá bom? Então, num projeto como esse aqui, onde eu estou apresentando para você duas concepções, poderia ser interessante você comparar esses dois edifícios e ver os resultados entre eles. Como eu falei, em relação ao comportamento de um modelo estrutural com o outro e também em relação ao seu detalhamento, o seu quantitativo, tá bom? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar aqui para você. Vou voltar na nossa análise principal do nosso modelo original. E aqui, em verificar limites, eu também consigo verificar os limites das vigas. Nas vigas, aqui você pode conferir, tá? O TQS já atribui para a gente, já calcula corretamente, ou pelo menos em 99% dos casos, já calcula corretamente o comprimento de cada um dos vãos das vigas. E nesse nosso projeto especificamente, já calculou corretamente, e aqui o comprimento dos vãos, de acordo com a viga do nosso projeto, tá bom? Uma viga, por exemplo, viga 201. A viga 201 eu tenho 3 vãos, 1, 2 e 3. E ele vai calcular a flecha para cada um dos 3 vãos da minha viga, visto que ela é uma viga contínua. Em nenhuma das vigas, em nenhum dos vãos de cada uma das vigas do nosso projeto, não foi identificado qualquer problema de flecha excessiva. Ou seja, todas as flechas limites das vigas do nosso pavimento foram maiores do que as flechas atuantes desse nosso pavimento. Então, pode observar que eu não tenho nenhuma viga com a cor vermelha, indicando que a flecha atuante foi maior do que a flecha limite. Então, para vigas, não temos qualquer problema, tá bom? Uma outra informação importante também, quando você analisar uma flecha de laje, vou pegar aqui a 107 como exemplo. A flecha existente nela, a flecha atuante, como eu já tinha indicado anteriormente, ela está mais próxima do centro da laje. Ou seja, o problema que eu tenho aqui de flecha é realmente da própria laje. Então, para resolver essa flecha, eu tenho que alterar a minha própria laje, ou a concepção do meu projeto dessa laje especificamente. Se essa flecha aqui de 1.79 estivesse próxima de alguma viga, eu poderia entender que a flecha da laje está sendo provocada por um deslocamento excessivo de alguma viga do meu projeto. Então, provavelmente, se isso estivesse acontecendo, nesse exemplo, esse valor de 1.79 estivesse mais próximo aqui da viga 203, certamente, quando eu clicasse aqui na aba de vigas, essa viga 203, ela teria uma flecha excessiva. Então, para corrigir a flecha na laje, bastaria corrigir a flecha da viga, aumentando, por exemplo, a altura dela, tornaria ela mais rígida e menos deslocável. E aí, corrigindo o erro da flecha excessiva nessa viga 203, automaticamente, quando eu reprocessasse a minha estrutura e a grelha não linear, provavelmente a flecha na laje seria corrigida. Então, até mesmo onde essa flecha está aparecendo, onde ela existe na minha laje,
indica para mim onde provavelmente está acontecendo a minha flecha excessiva, se na viga ou se de fato naquela laje, tá bom? Somente uma dica para você considerar e nos próximos projetos que você vier a desenvolver, ter esse olhar mais crítico nessa etapa de análise de flechas, tá bom? Feito isso aqui, entendido isso, nós podemos já fechar a análise de flechas, retornar ao nosso gerenciador, clicar no nível 435, a laje da caixa d'água, em grelha TQS, visualizar análise de flechas. Cliquei, ele vai processar aqui para mim. Olha lá. Naquele outro pavimento não tinha aparecido, né? Porque como eu falei com você, eu tinha clicado nessa opção, não exibia esse aviso novamente e tinha fechado, tá bom? Mas basicamente, o aviso que ele mostra pra gente, falando que é fundamental que os valores dos vãos estejam corretos para que os limites de norma sejam definidos de forma coerente. A questão do erro que ele comete ao calcular a flecha de lajes em balanço. Então ele fala aqui para mim, ó, na primeira vez que a análise de flechas é ativada, o programa automaticamente define os valores dos vãos. Porém, essa definição nem sempre atende todos os casos. No caso de lajes em balanço, por exemplo, seus vãos não são calculados corretamente, tornando necessário corrigir os seus valores, conforme eu já tinha explicado para você. Então, posso vir aqui em fechar. Esse é o nosso pavimento 435, a laje 201, não tem nenhum problema de flecha excessiva, tá bom? As vigas desse pavimento também não apresentam nenhum erro, nenhum problema de flecha excessiva. Aqui no vão da laje, eu posso conferir se ele calculou esse vão corretamente, 231,5 centímetros. Se você quiser conferir, vou pegar aqui e definir vão por um ponto, cliquei, olha lá. Agora aqui, ó, o snap não está ativo, tá vendo? Eu consigo rotacionar sobre um ponto em 360 graus. Vou dar um botão direito, parâmetro de visualização, venho aqui embaixo e ativo o ortogonal em snaps. Voltei para cá, selecionei a laje, agora só consigo alterar ortogonalmente em X ou em Y. Venho até a face, olha lá, certinho, 231,5 centímetros, sem flechas excessivas no nível da nossa caixa d'água. Combinação não linear, quase permanente, peso próprio, carga permanente, mais 0,3 da carga acidental. Feito isso, novamente, quiser visualizar em 3D, fique à vontade. Fechei, e assim nós finalizamos essa nossa etapa de análise de flechas das vigas e lajes do nosso projeto. Na próxima, nós daremos continuidade, apresentando para você a ferramenta ou as ferramentas de edição rápida de armaduras, lajes, vigas, pilares e fundação. Uma das ferramentas também mais poderosas do TQS, que nos ajuda plenamente a otimizar o nosso projeto e ter os melhores resultados possíveis, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.